extremamente importante para a sequência da aula de hoje. Então, se assistiram, se ficou alguma dúvida sobre ligações químicas. O que vocês acham aí? Sem dúvidas? Então, eu só vou dar uma passada em cada slide, não vou me deter muito, vou tentar não me deter muito, né? E aí eu sigo mais slides que eu preparei. Bom, coloquei para gravar, tá tudo certo. Pessoal, então o próximo assunto já da apostila 2, da apostila 4, são ligações químicas. Eu já venho preparando, falando vez ou outra nas aulas, sobre o que é ligação química, né? O nome já diz, é uma ligação química, ligação entre átomos. Então, os átomos, eles não estão sozinhos, separados um do outro. Porque se tivesse tudo, seria gás. Não tinha nada líquido e nem sólido. Tá? Então, eles se ligam um no outro. Tá? Bom, como que eles fazem essa ligação? Entre os elétrons, né? Entre os elétrons lá da última camada, da camada de valência. Eu coloquei aqui, os átomos, assim como tudo, buscam a estabilidade energética. Os átomos alcançam a estabilidade energética quando possuem 8 elétrons na camada de valência, e os únicos elementos químicos que possuem 8 elétrons na camada de valência são os gases nobres. Bom, o que isso quer dizer aí? Assim como tudo na vida, como disse aqui, tudo a gente precisa de estabilidade energética. Eu, sentado, eu estou estável energeticamente. Né? A minha energia, neste momento, só tem energia potencial, não sei se vocês já viram isso em física, eu não lembro, não lembro. Mas eu estou energeticamente estável. Se alguém me levantar e me soltar, eu já não vou estar energeticamente estável, eu vou cair até buscar a estabilidade novamente. Os átomos é quase igual. Eles alcançam essa estabilidade eletrônica, essa estabilidade, eles ficam... Eu não gosto de usar esse termo feliz, porque eles não são pessoas, eles não têm sentimentos. Mas, entre aspas, eles ficam felizes com 8 elétrons na camada de valência. Porém, não são todos os átomos que têm esses 8 elétrons na camada de valência. É uma minoria. Dos 118 elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, apenas 6 têm 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, dos 118 átomos conhecidos pelo homem, 112 não tem. Ou seja, 112 átomos não são estáveis sozinhos. Se ele estiver sozinho, não consegue, não dá bom. Né? Então, somente 6. E esses 6 são os famosos átomos conhecidos como gases nobres. Então, ou seja, eles ficam sozinhos. Se eles ficam sozinhos, isolados um do outro, porque eles não precisam se ligar, eles estão em que forma? Forma gasosa. E eles são chamados de gases nobres justamente por isso, porque eles não precisam se ligar a ninguém. Então, entre aspas, eles são nobres. Beleza? Tá. Aí eu trouxe um exemplo aí de como a gente vê esses 8 elétrons na camada de valência de um gás nobre. Então temos o neônio, é um gás nobre, está lá no grupo 18, no grupo dos gases nobres. Ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Se eu distribuir os 10 elétrons usando o diagrama de Linus-Pauling e tudo mais, eu vou fazer 1s2, 2s2, 2p6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Distribui os 10 elétrons. Bom, tenho que olhar a última camada. Vocês lembram que quando a gente estava fazendo distribuição eletrônica, eu sempre falei que a gente faz distribuição eletrônica para a gente olhar para a última camada. É a última camada que me interessa. É a camada de valência que me interessa. Olhando aqui a camada de valência, a última ele tem quantos elétrons? 2 mais 6, ele tem 8. Então, ele está estável eletricamente. Ele não precisa fazer nada. Ele está, entre aspas, bem sozinho. Beleza? Então, é assim que a gente olha. Então, a treta está no seguinte, a grande maioria dos átomos não possuem, né? Possuem, não é possui, Rossi.
Vamos usar o plural certo aí, né? Então, a grande maioria dos átomos não possuem 8 elétrons na camada de valência. Trouxe 3 exemplos para vocês. O sódio, com 11 prótons, então 11 elétrons. Distribuindo os 11 elétrons, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Distribuiu os 11. Olho aqui na última camada preenchida. Ele tem 1 elétron, então ele não tem 8. Não está estável, está instável. O alumínio, com 13, com número atômico 13, distribui os 13 elétrons. Olhando aqui na última camada, ele tem 2 mais 1, 3 elétrons. Não está estável. Cloro, fazendo a distribuição eletrônica aqui, dos 17 elétrons, ele tem 5 mais 2, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Não está estável. E isso eu posso repetir para outros 112 átomos da tabela periódica. Eu vou ver que todos não têm 8 elétrons, ou vai ter menos, tá? Todos os outros estão instáveis. E aí vem o rolê. Como os átomos fazem para conseguir essa estabilidade eletrônica? Como que os átomos fazem para conseguir 8 elétrons na camada de valência? Aí vem a resposta. Eles se ligam a outros elementos. Eles fazem ligações químicas. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, 6 elétrons na camada de valência. Eu sozinho eu não consigo pegar 2 elétrons do nada para preencher aqui e ficar com 8. Então, eles vão ter que se achegar a outros átomos. Eles têm que se aproximar de outros átomos, de forma que esse exemplo que eu dei, que tem 6 elétrons, de forma para conseguir esses 2 elétrons de alguma forma. Então, ele pode pegar 2 elétrons de outros átomos para conseguir essa estabilidade. E esse se achegar, se aproximar, esse pegar 2 elétrons ou uma outra quantidade de elétrons, isso que é ligação química. Tá? Então, os átomos se ligam a outros para conseguir obter essa estabilidade eletrônica, para conseguir ter 8 elétrons na camada de valência. E aí, eu consigo essas ligações químicas de várias formas. Tá? Então, esse achegar, esse conseguir, esse pegar elétrons, eles podem ser de 3 formas. Ou eu tenho um átomo que eu tenho 1 elétron na camada de... Eu vou chegar nesse exemplo, tá? No próximo, mas vamos assim. Vamos falar o seguinte. O átomo pode doar elétrons para ficar com 8. Ele pode receber elétrons para ficar com 8, igual o exemplo que eu dei anteriormente, ou ele pode compartilhar. Tá? Então, e esse doar, esse receber, esse compartilhar, isso é ligação química. Tudo bem? As ligações químicas, elas podem ser iônicas, covalente ou ligações metálicas. A gente vai ver cada uma delas com calma. Tá? Então, basta vocês saberem isso por enquanto. E aí, quando um átomo que está precisando de elétrons se liga a outro átomo que também está precisando, ou do ar, quando acontece essa ligação química, eu formo as famigeradas moléculas. Beleza? Então, qual que é a definição de molécula? É quando eu tenho 2 ou mais átomos ligados por ligação química. Tá? Aí eu trouxe um exemplo qualquer para vocês aí, tá? Um exemplo genérico. Aqui é um tipo de ligação química, eu não vou entrar em detalhe qual é a ligação química, mas só para vocês entenderem. Então, eu tenho um átomo sozinho de oxigênio. Aqui está na minha mão, ó. Dá para ver? Está aqui. Se não dá para ver, aí não é problema meu. É vocês que estão com miopia. Mas ele está aqui e eu estou vendo. Esse átomo, deixa eu olhar para ele. Ele tem 8 elétrons na camada de valência. Vou fazer a distribuição. Peguei os 8 elétrons, fiz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p4. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 6. Ó. Na última camada, ele tem 6. Tá? Bom, ele está estável eletricamente? Não, não está, Robson. Você acabou de falar que para ficar estável tem que ter 8. Então, simples. Basta ele ganhar 2 elétrons de alguma forma. Né? Então, ele precisa de 2 elétrons para completar os 8 elétrons na camada de valência. O que ele vai fazer? Olha, eu tenho 8, eu sou o átomo de oxigênio, tenho 6 elétrons. Estou vendo outro átomo de oxigênio com 6 ali. Será que ele se interessa em trocar uma ideia aí?
E aí eu empresto 2 elétrons para ele, já que ele tem 6. Se eu emprestar 2, mas emprestar, sim, não é dele. É meu, porque eu preciso desses elétrons também. Se eu emprestar 2, ele vai ficar com 8. E se ele emprestar 2, eu fico com 8. Os dois saem ganhando. Será que rola? Rola, né? Então é isso que acontece. Ó. Um átomo de oxigênio fica próximo de outro átomo de oxigênio, e ele fala, cara, vamos compartilhar. Eu não estou dando e nem quero o seu. Eu só quero usar 2 elétrons seus. Você usa 2 elétrons meus. Aí tá tudo bem, mano. A gente fica estável aí. A gente não está buscando a estabilidade eletrônica. A gente fica estável dessa forma. E é isso que acontece. Eles chegam, um átomo de oxigênio chega próximo do outro átomo de oxigênio. Esses xizinhos aqui ó, representam os elétrons da camada de valência. A gente viu que eles têm 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro átomo de oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles se aproximam um do outro, fala, mano, usa 2 meu que eu uso 2 seus, mas não vai pegar para você, cara, porque eu preciso. E é isso que eles fazem. E aí, com isso, ambos os átomos conseguem 8 elétrons. Ó, o oxigênio preto, 6 dele, mais 2 que ele está usando. Ficou com 8. Olha o oxigênio azul, 6 dele, mais 2 do outro, 8 elétrons na camada de valência, ficou estável. E isso é o gás que a gente precisa para se manter vivo, né? Essa é a molécula de O2, beleza? Então aqui só está um exemplo de ligação química. E só por curiosidade, lembra que eu falei que tem 3 tipos de ligações? Iônica, covalente e metálica? Esse é um exemplo de ligação covalente, que é compartilhamento. Tá bom? Bom, eu parei até aqui, pessoal, no vídeo gravado. Alguma dúvida por enquanto? Deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui. Ô, Robson, Vale? é tipo na última parte que você mostrou, na outra. Essa aí, tipo assim, né, tem 2 átomos, certo? Uhum. E aí eu não entendi porque, tipo assim, se o átomo preto, ele tem 6 elétrons, e se ele Uhum. dá 2 pro outro, ele vai ficar com 4, igual o outro, não é? É que eu Então, fiquei mas com um pouco de lembra que eu dúvida falei nisso. que ele não tá dando, né? Ele tá assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. O preto e o átomo azul, ele não tá dando. Ele só tá falando, mano, eu uso 2 seu, mas o meu tá aqui. Eu deixo você chegar perto de mim e você usa 2 meu, mas eu não tô te dando. Por quê? Porque eu preciso dele. Ele precisa ter esses 2 elétrons ali. Então é assim, eu uso o seu, você usa o meu, mas continua sendo o meu. Esses 2 que você está usando o meu, continua sendo o meu. Eu só tô deixando você usar também. Tudo bem? É como, vamos supor, aqui, minha sala. Eu preciso da minha sala para estudar. Ela é minha. Aí você chega, Robson, preciso de uma sala para estudar. Posso usar a sua sala? Eu falo, mano, lógico que pode. Chega aí. Eu perdi a sala por isso? A sala deixa de ser minha? Eu deixo de usar ela com você aqui? Não. Então é a mesma coisa. O oxigênio com os 2 elétrons dele que ele está emprestando, ele não deixa de usar. Ele continua usando também. Só que o outro átomo também usa. Entendeu? Ah, entendi, Robson. Agora Beleza? entendi, obrigado. Mas fica tranquilo que aqui só foi um exemplo, tá? Não quero. O intuito não é nem entrar em detalhes ainda da ligação. Tá? Porque a gente vai ver um tipo de ligação antes, que é a ligação iônica. Pessoal, deixa eu olhar aqui. Peraí. Mais alguma dúvida em relação até esse ponto? Não? Então eu vou continuar. Deixa eu ver que horas são. Beleza. Bom, pessoal, então o primeiro tipo que a gente vai ver de ligação é a ligação iônica. Ok? Ligações iônicas. A definição é muito simples. Ligação iônica, ligação química entre átomos iônicos. Ligação química entre íons. E aí eu já prevendo a pergunta de vocês, né? Porque aqui eu sou mestre do tarô, das previsões, eu já falei, mano, os caras vão perguntar para mim, beleza, Robson, legal, tá, ligação iônica, ligação entre íons, tá, mas o que são íons? Então, a gente precisa definir íons, e é fácil. Bom, pessoal, olha aqui, íons, átomos que não são eletricamente neutros, isto é, átomos que possuem cargas elétricas positivas ou negativas. Bom,
Até o momento, pessoal, até este momento, como que a gente está olhando para o átomo? A gente não está olhando para fazer a distribuição eletrônica, olha aqui, para fazer a distribuição eletrônica de qualquer átomo, esse número, vamos pegar o sódio com o número atômico 11. O que quer dizer esse número atômico 11 mesmo? Alguém me diz aí, por favor. Esse 11 representa o quê? Né? O que é esse número atômico? É uma quantidade de alguma coisa. Do quê? Prótons, não é? Você concorda comigo? Lembra que é a quantidade de cargas positivas que tem no núcleo? Lembra? Beleza? Então, esse 11, ó, esse número que está abaixo dos átomos, que é o que está na tabela periódica, é um número de carga positiva. Porém, quando o átomo está no seu estado fundamental, quando o átomo está no seu estado neutro, ou seja, se ele é neutro, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Ó, 11 prótons, ó, 11 prótons, 11 elétrons. Então, se eu tenho quantidades iguais de carga positiva e carga negativa, o átomo é neutro. Beleza? O átomo é neutro. Ok. Só que isso nem sempre acontece. Na vida real, esses átomos, eles nunca... Espera aí, gente. O homem do gás está passando. Bom, beleza. Então, só que isso não acontece realmente. Isso é num estado fundamental, num estado que a gente pega para estudar. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a quantidade de cargas positivas de um átomo é igual à quantidade de cargas negativas. Elas são diferentes. E aí, quando eu tenho quantidades diferentes de carga positiva ou negativa, eu tenho um íon. Beleza? Então, por exemplo, se um átomo tem mais cargas positivas do que cargas negativas, qual que vai ser a carga geral desse átomo? Qual que vai ser a carga resultante? Positiva ou negativa? Se ele tem mais positiva que negativa. O que vocês acham? Positiva. Positiva. Beleza, então eu tenho um íon de carga positiva. Se um átomo tiver mais cargas negativas do que positiva, este átomo vai ter uma carga resultante negativa. Então, ele vai ser um íon de carga negativa. Então, isso que é íons. Beleza? Então, para eu saber ligação iônica, eu tenho que saber o que é íons. Vamos dar mais uma estudadinha, mais uma aprofundada nesses íons. Pessoal, e isso não tem na apostila, tá? É por isso que eu fiz na lousa também. Ele fala de uma forma bem geral, mas é importante a gente entrar em detalhes. E como a gente está com tempo, perfeito. Né? Então, ó, isso é o que eu escrevi para vocês, que eu falei agora. Vimos que o átomo neutro, no seu estado fundamental, possui quantidades iguais de prótons, cargas positivas, e elétrons, cargas negativas. Então, se ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Exemplo, sei lá, um átomo com 10 prótons, para ele ser neutro, ele tem que ter 10 elétrons. Beleza. Né? Vimos também que o átomo se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. Né? Perfeito. Então, ó, o átomo neutro ele tem que ter cargas iguais de prótons e elétrons. Beleza? E a gente acabou de ver aí que o átomo ele se estabiliza com 8 elétrons. Ele quer ter 8 elétrons. Vamos ver alguns exemplos. Sódio com número atômico 11. Se ele tem o número atômico 11, quer dizer que ele tem 11 cargas positivas. Né? Se ele estiver no estado neutro, ele vai ter 11 cargas negativas, 11 elétrons. Vamos distribuir esses 11 elétrons? Vamos. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Distribuir os 11 elétrons. 2, 4, com 6, 10, com 11. Bom, ele tem um elétron na camada de valência. Pergunta, o átomo quer ficar com 8 elétrons, né, na camada de valência, mas esse tem 1. Vou perguntar um negócio para vocês. O que acontece se este átomo doar este último elétron? O que acontece se esse átomo mandar embora esse último elétron? Pausa a pergunta aí. Não, na verdade, me respondem para mim. O que vocês acham que vai acontecer?
Olha para... Pode falar, Manu. Ele vai conseguir ficar estável sozinho, porque daí ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Perfeito, pessoal. Olha aqui. Vamos supor que ele manda embora. Ele perde aqui essa última camada. Ele não tem um elétron aqui? Elétron, vaza. Sai fora, elétron. Ele perde tudo isso aqui. O que sobra para ele? Qual que vai ser a nova distribuição eletrônica dele? 1s2, 2s2, 2p6. Olha qual que vai ser a nova camada de valência dele. Né? Olha qual que vai ser a nova camada de valência dele. Essa daqui. E quantos elétrons eu tenho aqui? 2 com 6, 8. Perfeito. O átomo do sódio vai querer fazer o quê? Vai falar, mano, desculpa um elétron, desculpa elétron da camada de valência, mas aqui você não fica, cara. O mais importante é o grupo. O mais importante é a nossa sociedade átomo sódio 11. Né? A gente não pode ser egoísta. Para o bem do átomo, do nosso átomo sódio, você vai ter que vazar. Ele vai embora, beleza? E aí esse átomo fica com 8. Então o que aconteceu? Esse átomo perdeu um elétron, beleza? Depois eu volto para o flúor aqui. Vamos dar uma olhada então como que vai ficar isso aqui, esse átomo perdendo um elétron. Depois eu volto para o flúor. Então, doando um elétron, mandando embora um elétron, o sódio fica com 8 elétrons na camada de valência, né? 1s2, 2s2, 2p6. Ele ficou estável, ele ficou com 8 elétrons. Bom, o que nós sabemos, pessoal? A quantidade de prótons, as cargas positivas do núcleo não se altera. Ele vai continuar com 11 prótons, né? Porque o que está indo embora? São os elétrons. O núcleo ficou daquele jeitinho que estava. As 11 cargas positivas que estavam no núcleo permanecem lá. Então, ele continuou com 11 cargas positivas. Como o átomo que tinha 11 elétrons perdeu um elétron, então ele ficou com 10 elétrons, né? Ele tinha 11. Mandou o último da camada de valência embora, ele ficou com 10. Aí, olha só. Vamos fazer as contas. 11 cargas positivas no núcleo e agora 10 elétrons na eletrosfera. Este átomo é eletricamente neutro? Não, né? Todo mundo... a Manu, vi que ela concordou comigo, e os demais? Vocês concordam comigo que esse átomo não está mais neutro? Né? Se ele tinha 11 cargas positivas e 11 cargas negativas, porém, ele mandou uma embora, ele fica com 11 cargas positivas e agora 10 cargas negativas. Ele não é mais neutro, né? Ele não é mais neutro. Né? Então, o que acontece? Não, né? Ele não é. Se ele tem 11 cargas positivas e agora 10 cargas negativas, ele possui uma carga positiva a mais. Né? Ele se torna um íon de carga positiva. Se eu tenho 11 cargas positivas e 10 cargas negativas, qual que é a quantidade de carga elétrica resultante? Uma carga positiva a mais. Então, olha o que ele vira. Quando eu tinha o Na11 neutro, com nada aqui em cima, mas agora eu tenho o Na11 com uma carga a mais, eu estou falando o quê? Que ele tem uma carga positiva a mais. Que ele não é mais neutro, ele é um íon. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o flúor. Vamos fazer a mesma análise. Flúor com 9 cargas positivas. Se essa representação me fala que ele é neutro, né? Porque eu não estou vendo nada aqui em cima. Fala que ele é neutro. Então quer dizer que ele tem 9 elétrons. 9 prótons, 9 elétrons. Vou distribuir esses 9 elétrons. 1s2, 2s2, 2p5. Então na camada de valência, na última camada, ele tem 2 mais 5, 7 elétrons na camada de valência. Pergunta: o que acontece se este átomo ganhar um elétron? Vai lá, pessoal, o que acontece? Ele tem 7. A pergunta é fácil, eu sei que vocês sabem, não tenho vergonha de responder. Se ele tem 7, ganhar um, ele vai ficar com quantos na última camada? Vai ter 8. 8, né? Perfeito. Não é o que o átomo quer? Ele não quer conseguir, ele não quer ter 8 elétrons para ficar estável. Então é isso que acontece, O flúor, que tinha 9,
ganhando um elétron, ele fica com 8 elétrons na camada de valência, né? Então, como que ficou a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, ó, ficou com 8 elétrons, ficou estável. A análise, pessoal, é a mesma. A análise é a mesma. A quantidade de prótons do núcleo desse átomo mudou? Não. Ele continuou com 9. 9 cargas positivas no núcleo, né? Porém, a quantidade de elétrons mudou. Ele tinha 9 elétrons, ganhou 1 elétron, ele ficou com 10 elétrons. Então, qual que é a relação aí de cargas positivas e negativas? Ele tem 9 cargas positivas lá no núcleo dele e agora ele tem 10 cargas negativas, 10 elétrons. Este átomo é eletricamente neutro? Não, né? Não é. Se ele não tem cargas elétricas iguais, se a quantidade de carga elétrica positiva é diferente da quantidade de carga elétrica negativa, não é neutro mais. Ele é o que agora? Ó, se ele tem 9 cargas positivas e 10 cargas negativas, então ele possui uma carga negativa a mais. Portanto, ele se torna um íon de carga negativa, né? E como que eu represento esse íon de carga negativa? Eu pego o elemento, o número atômico, e coloco aqui em cima a quantidade de cargas negativas a mais. Quantas cargas negativas a mais ele tem? Ó, uma. Então, 1 menos. Beleza? Então, ó, como que eu represento os íons? Eu pego o elemento que está lá na tabela periódica e coloco a quantidade de cargas a mais que ele tem. O sódio não tinha uma carga positiva a mais, então eu coloco 1 mais. O flúor não tinha uma carga negativa a mais, então eu coloco 1 menos. Beleza? Isso que são íons, tá? Porém é o seguinte, eu dou um nome específico. Se eu tenho um íon de carga positiva, eu dou um nome de cátions. Se eu tenho um íon de carga negativa, eu dou o nome de ânions, beleza? Então, eu consigo definir qual que é a carga do íon. Se eu tiver um íon com carga positiva, por exemplo, o sódio, eu chamo ele do quê? De cátion. Se eu tenho um íon de carga negativa, por exemplo, o flúor, que eu mostrei, eu chamo ele de ânion. Tudo bem? Tá? Então, ó, os íons, eles podem ser átomos de carga positiva ou átomos de carga negativa. Se eles forem átomos de carga positiva, eles recebem o nome de cátions. Se eles forem um íon de carga negativa, eles recebem o nome de ânions. Tudo bem, pessoal? Certo? Bom, pessoal, lembrando que eu vou passar essa apresentação para vocês, tá? Acabando a aula, eu já mando lá no grupo. Então, pessoal, eu quero um exercício, tá? Eu quero que vocês classifiquem esses 8 átomos em cátions e ânions, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Fazer a distribuição eletrônica. Eu vou pegar o magnésio, eu vou fazer aqui rapidão para vocês o magnésio. Aqui. Ó, vou fazer o átomo de magnésio. 12, se eu estou explicando aqui para vocês, se eu estou dando esse exemplo e não tem nada aqui em cima do átomo, quer dizer que ele está no estado neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se ele tem 12 prótons, eu vou distribuir quantos elétrons? 12 elétrons. Então vai ficar, ó, 1s2, 2s2, não vou pôr assim, porque eu não vou conseguir pôr todos os átomos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Distribuir os 12 elétrons. Ó, 2, 4, 4 com 6, 10, 10 com 6, 12. Aí, gente, vocês vão ter que fazer uma pergunta. Para esse átomo ficar com 8 elétrons na camada de valência. Opa, aqui é 3, tá? Aqui é 3. Para esse átomo ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ele tem 2, né? Ó, vou pôr aqui. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Para esse átomo ficar com 8, o que é mais fácil?
É mais fácil ele perder esses 2 elétrons aqui, ou é mais fácil ele ganhar 6 elétrons? A resposta é o que for mais fácil. É mais fácil perder 2 ou ganhar 6? Pessoal, vi que apareceu uma mensagem aqui que estava instável aqui, eu devo ter travado um pouquinho. Vou fazer de novo a pergunta. Fiz a distribuição eletrônica dos 12 e eu vi que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Olha aqui. Aí vocês têm que se perguntar se é mais fácil, para ficar com 8, é mais fácil ele ganhar 6 elétrons ou perder 2? Porque se ele perde esses 2, ele não fica com 8 aqui. Essa camada aqui ó, não vira nova camada de valência com 8? Então, a pergunta é essa. É mais fácil ele perder esses 2 e ficar com 8 ou ganhar 6 para ficar com 8? A resposta sempre é o menor número. Então, é mais fácil ele perder 2. Então, se ele perde 2, ele vai ficar com quantos prótons? Vai mudar a quantidade de prótons do núcleo? Não. Então, ele vai ficar ó, com 12 cargas positivas. Mas quantas cargas negativas ele vai ter agora? Se ele vai querer... deixa eu pôr aqui na frente. Ele vai perder 2 elétrons. Porque é mais fácil perder 2 elétrons do que ganhar 6, tá bom? Então, se ele perde 2 elétrons, com quantos elétrons ele vai ficar aqui? Opa, peraí. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons, tudo bem? Ó, ele tinha 12. Fiz a distribuição eletrônica dos 12. Vi que ele ficou com 2 elétrons na camada de valência. Faço a pergunta. Para ele ficar com 8 elétrons, é mais fácil ele perder esses 2 e ficar com 8 na próxima camada, ou ganhar 6 para ficar com 8 na camada de valência 3? A resposta é sempre o menor número. É mais fácil ele perder 2 elétrons. Tchau, vai embora. Tá? Então, se ele perde 2, ele tinha 12, ele ficou com quantos elétrons? 10. Então, eu vou fazer a análise. Ele tem 12 cargas positivas e agora ele tem 10 cargas negativas. Qual que vai ser o átomo resultante disso? Qual que vai ser a carga elétrica desse átomo? Se ele tem 12 positivas e 10 negativas, qual que vai ser a nova carga elétrica dele? Falem para mim. Ó, eu tenho 12 positivos e 10 negativos. Eu vou ter carga mais ou carga menos? Carga mais. Quantas cargas a mais? Carga positiva. Carga positiva. Quantas cargas positivas a mais? Se eu tenho 12 positivos e 10 negativos, eu vou ter quantos positivos? Quem falou? 2. 2, perfeito, Murilo. Então ele vai ter ó, uma resultante, 2 cargas positivas. Pronto. O magnésio, ele virou um cátion. Então ficou Mg12 aqui, peraí. É que eu não consigo fazer o 12 pequenininho, tá, pessoal? Mas esse 12, ó, é igual esse aqui, fica aqui embaixo. Mg12 com 2 cargas positivas mais, tá? Na verdade, eu vou tentar desenhar aqui para vocês, para ficar mais claro. Como que é a representação certa, tá, pessoal? Então, é aqui, ó, vai ser Mg12 com 2 cargas positivas a mais. Então, ele é um cátion ou ele é um ânion? Ele é um cátion, porque ele tem carga positiva. É isso que vocês vão analisar para todos os átomos. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, tentem fazer com calma. Se porventura algum desses elementos vocês não conseguirem, não tem problema. A gente está começando a ver isso agora, tá, gente? Então faça o que vocês conseguirem e a semana que vem a gente corrige. Certo? Vou apagar aqui. E aí, gente, já vou mandar isso no grupo, tá? E aí a gente vai trocando uma ideia. Beleza, gente? Alguma dúvida que dá tempo de tirar em 1 minuto e 30 segundos?
Deixa eu olhar para vocês aqui. De boa? Tá, então estou acreditando em vocês. Deixa eu só dar presença para quem eu não dei. O Isaac entrou. Isaac entrou, né? Não, Isaac não. Robson, Oi. a Mônica pediu para avisar que ela não entrou hoje porque ela está resolvendo algumas coisas de. Ah, beleza. Beleza. Obrigado por avisar. Então, ó, entrou o João Pedro, o Leonardo, o Lucas Caramori, o Lucas Fusaro entrou. Cadê o Lucas Fusaro aqui? O Lucas Fusaro, o Luiz não e a Mônica não. Beleza. Pessoal, se não tem dúvidas, vocês estão liberados e pau na jaca, a gente vai continuando trocando uma ideia. Demorou? Tchau, pessoal. Se cuidem, bom final de semana e é nóis. Abraços. Falou, Robson. Tchau, Falou, Dani. Robson. Alô. Tchau, tchau. Abraço.